Olá, começa agora mais um Conexão e vamos às matérias do Senado. Foi instalada nesta semana no Senado a comissão que vai atualizar o Código Brasileiro de Aeronáutica. O grupo é composto por 17 especialistas com formação em Direito, Administração e Engenharia. O Código de Aeronáutica estabelece regras para a aviação civil no país desde 1986. É ele que regula o transporte aéreo comercial e também o uso de aeronaves por pessoas físicas, como no caso da agricultura. Só que nos últimos anos o setor passou por avanços com o uso de novas tecnologias e o aumento da demanda de passageiros. Transformações que a legislação atual não acompanhou. Nós temos companhias aéreas com práticas absolutamente diferenciadas em decorrência das transformações do mercado e da sociedade. Portanto, nada mais justo que nós tenhamos um novo Código Brasileiro de Aeronáutica. O texto precisa ser atualizado para refletir as grandes transformações da aviação civil nos últimos 26 anos. O transporte aéreo no Brasil cresceu muito nas últimas décadas com o aumento do poder aquisitivo da população e o surgimento de novas companhias. A reforma do Código de Aeronáutica é uma sugestão da Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil que funcionou no Senado até 2013. O senador Vicentinho Alves, que presidiu os trabalhos da comissão, já atuou como piloto comercial e destaca que a atualização da lei é fundamental para os passageiros e para quem trabalha no setor. Nós temos que dar uma atenção especialíssima aos trabalhadores, pilotos, comissários, enfim, mecânicos. Nós estamos tendo muito problema nos estudos de fadiga. É importante preservarmos a fonte, que são as empresas, mas sem destruirmos os nossos trabalhadores. Logo após a cerimônia, a comissão de especialistas realizou a primeira reunião de trabalho. O professor de Direito Aeronáutico, Georges de Moura Ferreira, foi indicado presidente. E a doutora em Direito Internacional, Maria Helena Fonseca de Souza Rolim, será a relatora. Nós vamos estabelecer um plano de trabalho que será apresentado, ou seja, nós temos aí uma comissão extremamente técnica. Nós temos profissionais que são totalmente dedicados à área. Nós já temos um modelo em mente de como nós faremos o parcelamento desse trabalho e pelos tópicos também que estão dentro do próprio CBA, porque o fundamento de toda essa reforma é o próprio CBA e, obviamente, o interesse de todos é que isso seja entregue o quanto antes. Deputados e senadores da comissão que analisa a medida provisória 672, que trata do salário mínimo, aprovaram nesta semana o parecer do relator, senador João Alberto Souza. A medida provisória define a política de valorização do salário mínimo para o período de 2016 até 2019. A reunião durou menos de 5 minutos. Os senhores parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão. A comissão mista aprovou o relatório do senador João Alberto Souza. Ele manteve a redação enviada pelo governo. O que veio dando certo não se deve modificar. Apresentaram 135 emendas, eu rejeitei todas. E eu achei por bem manter o que se veio fazendo com o salário mínimo todos os anos. Há um aumento real para o trabalhador. O salário mínimo, que hoje está em R$ 788, é usado como referência para o pagamento do abono salarial, do benefício de prestação continuada, das aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários. A MP 672 estabelece a política de valorização do salário mínimo até 2019, mas mantém as regras praticadas atualmente. O reajuste anual é baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no ano anterior, mais a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto apurada 2 anos antes. De acordo com cálculos do Ministério da Fazenda, o aumento nessas condições beneficiará quase 47 milhões de trabalhadores e a medida deve gerar gastos para o governo da ordem de 20 bilhões de reais para 2016, 34 bilhões para 2017
e 41 bilhões para 2018. A matéria também prevê que os aumentos serão estabelecidos anualmente por meio de decreto presidencial. O Congresso deve analisar veto a dispositivos da Lei Geral das Antenas, entre eles o artigo que atribui ao governo os investimentos para analisar a ampliação de cobertura e capacidade de redes, através da instalação e substituição de equipamentos. Antenas de mais ou antenas de menos. Qualquer usuário de telefonia celular e, sobretudo, de dados via internet móvel, sabe que a qualidade do serviço deixa muito a desejar. As empresas prestadoras condicionaram a melhoria da qualidade do sinal à agilidade na autorização de novas antenas, para que o número de torres possa ser ampliado. O Brasil tem hoje aproximadamente 198 milhões de clientes que têm banda larga, seja fixa, seja móvel. A banda larga, móvel principalmente, ela consome muito dado. E o consumo de dados leva à necessidade de mais infraestrutura de antenas e de fibra ótica ligando essas antenas. A nova lei reduz a burocracia e vale para todo o país. O prazo de autorização de antenas nos municípios cai para 60 dias. Ela também define regras para o compartilhamento da infraestrutura e a redução do impacto ambiental. Nas vias e rodovias públicas não serão cobradas taxas sobre a instalação dos cabos de fibra ótica. Esse é o objeto central do projeto, é facilitar a instalação, a construção de redes de infraestrutura para promover a banda larga e o atendimento ao cidadão do Brasil. A Comissão de Educação do Senado aprovou o projeto que isenta de IOF o imposto sobre operações financeiras às transações de câmbio de bolsistas no exterior. A comissão aprovou também o projeto que aumenta o limite de dedução de gastos com educação no imposto de renda. O projeto aprovado na Comissão de Educação beneficia estudantes brasileiros que têm bolsas de estudos no exterior financiadas pelo governo. Os intercambistas ficariam isentos do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Quando era o IOF baixinho, era 0,38, passou para 6, senador, passou para 6. Mesmo assim, aí já era uma dificuldade, porque o recurso, com a alteração das economias, o aumento de preços, as inflações nos países, isso também onera o custo de vida para o estudante que está lá fora. Outro projeto aprovado amplia o limite das deduções de gastos com educação no imposto de renda. O desconto seria de até 3,5 vezes o valor médio investido por aluno pelo Fundeb, o fundo que financia a educação básica no país. Caso a proposição em análise já estivesse aprovada, o limite para o valor da dedução das despesas com educação seria de R$ 8.667,29, quase que triplicando a dedução. Nos termos do atual texto da Lei 9.250 de 1995, a dedução em razão de despesas com educação a partir do calendário de 2015 é de apenas R$ 3.561,50. Traz, portanto, de uma atualização bastante condizente com os valores das anualidades escolares que promovem justiça tributária para aqueles que investem na boa educação dos seus filhos. Em audiência pública no último dia 15, a Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu a atenção aos direitos no tratamento da saúde. O grupo focou os debates nas medidas de combate à disseminação do vírus HIV. Foi discutido o projeto de lei que visa a criminalização da transmissão deliberada do vírus. Veja mais detalhes na reportagem de Paulo Acrísio. 40 mil casos novos a cada ano. No mesmo período, 12 mil gestantes não testadas transmitem o HIV para os filhos. Esse é o panorama da AIDS no Brasil atual. Convidados pelo senador Paulo Paim, especialistas, representantes do governo e da sociedade civil discutiram o tema saúde e direitos humanos. Onde e quando ocorre mais violação de direitos, sempre haverá muito mais adoecimentos e mortes. Ou seja, onde há violação de direitos, por exemplo, haverá mais AIDS, mais morte materna, mais morte infantil. Pronto para entrar na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, o PLC 198 de 2015 ocupou o centro dos debates na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Isso porque ele criminaliza a contaminação deliberada pelo vírus da AIDS. Seria esse um retrocesso na luta contra o preconceito e a discriminação? Se a gente normatiza e criminaliza o soro positivo, todo o investimento na testagem perde, né? Você terá sua eficácia limitada por conta, né, de que as pessoas vão deixar de se testar. Como é que fica a situação de um menino gay que é estuprado? Ele não vai para uma delegacia especializada da mulher, e nem vai para delegacia nenhum, e nem vai contar para o seu pai e para sua mãe que ele foi estuprado. E não vai usar o comprimido da infecção. É um retrocesso onde quem vai estar sofrendo também muito será a população que fazem prostituição de rua, principalmente a população de prostitutas, travestis sexuais, porque essa população vai estar sendo realmente criminalizada, senhor senador. Aqui foi unânime, não teve uma pessoa que falou diferente. Esse projeto tem que ser rejeitado na Câmara. Se caso passar lá, nós vamos trabalhar para rejeitar aqui. Hora de mudar de casa, vamos às matérias da Câmara dos Deputados. Preservar a floresta amazônica e todo o patrimônio ambiental, mas também promover a geração de emprego e renda na região. O desafio é para deputados e especialistas que debateram o tema na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional da Amazônia. Maior bioma do Brasil, maior bacia hidrográfica do mundo. Um delicado ecossistema que regula o regime de chuvas também nas outras regiões brasileiras. O tamanho e a importância da Amazônia movimentam discussões apaixonadas dentro e fora do país. No meio disso, ficam os moradores da região. Como preservar e desenvolver de forma sustentável essa imensa extensão geográfica que é praticamente a metade do território brasileiro? O debate na Câmara ressaltou a escassez de recursos diante da grandeza do desafio. O representante do governo lembrou que o BNDES oferece os financiamentos do Fundo Amazônia. É um fundo orientado para a questão da mudança climática, redução de emissões e que tem consolidado os esforços do governo em termos de redução do desmatamento. Nós obtivemos nos 4 últimos anos as 4 taxas de expansão de desmatamento mais baixas da história. E o Fundo Amazônia tem sido muito importante no processo de consolidação desses avanços. São recursos destinados a governos estaduais, organizações não governamentais, movimentos sociais, tribos indígenas, prefeituras. Mas o consultor legislativo lembrou que a proteção ambiental vem perdendo um volume de dinheiro bem maior. É o caso do Fundo Social, formado pela participação especial que a União recebe pela exploração do petróleo. O que era para ser aplicado, os 10% da participação especial, que é um recurso da ordem de 1,5 bilhão de reais, no levantamento que eu fiz de 1999 a 2011, apenas 6% desses recursos foram de fato para a área de meio ambiente, né? Por isso, o deputado que solicitou o debate pretende agir com urgência para regulamentar a aplicação dos recursos do Fundo Social. Para que ele, de fato, seja aplicado como é preconizado educação, saúde e também em meio ambiente. O Estatuto da Família foi debatido em audiência pública na cidade de Curitiba. O encontro foi proposto pelo deputado estadual Evandro Araújo e pelo deputado federal Diego Garcia, presidente da Comissão Especial sobre o Estatuto da Família. Veja na reportagem da TV Assembleia do Paraná. O encontro foi proposto pelo deputado estadual Evandro Araújo, do PSC, e pelo deputado federal Diego Garcia, do PHS Paraná, presidente da Comissão Especial sobre o Estatuto da Família. Vários representantes participaram do evento e debateram o tema Riscos e Consequências de uma Mudança de Época para a Família. Esse projeto busca criar políticas públicas de proteção à família, baseado no artigo 226 da nossa Constituição, onde já prevê essa proteção à família. Um
dos objetivos de debater o Estatuto da Família é fortalecer os direitos assegurados, como, por exemplo, um apoio ao enfrentamento às drogas, à violência doméstica ou gravidez na adolescência. O Estado tem que ser responsabilizado também, porque se ele não educa, se ele não fiscaliza, se ele não pune, ele tem que ser cobrado, né? Porque, afinal de contas, os impostos todos que nós pagamos nos dão esse direito de cobrança. Então, é o momento em que a sociedade precisa cobrar do Estado e o Estado ser mais efetivo, eficaz naquilo que é necessário. Para subsidiar a elaboração do parecer, discutir, entender e levar para a sociedade as melhores respostas, a comissão aprovou a realização de várias audiências públicas, mesas redondas e encontros regionais a serem realizados nas assembleias legislativas de vários estados. Como audiência, o propósito de uma audiência, nós conseguimos ser exitosos. Foi satisfatório na minha avaliação a discussão toda que aconteceu. Além das discussões que a comissão está promovendo, os cidadãos poderão enviar sugestões diretamente aos deputados das respectivas unidades da federação, pelo site www.câmara.leg.br. Agora o assunto é o sistema de esgoto e abastecimento no Brasil. Deputados de uma subcomissão da Comissão de Desenvolvimento Urbano consideraram que o saneamento no país é precário e há muito desperdício. Até o fim do ano, os parlamentares devem propor mudanças na Política Nacional de Saneamento Básico do governo federal. O tema foi debatido numa audiência pública. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam: cada dólar investido em saneamento básico, como abastecimento de água e esgoto, gera uma economia de 4,3 dólares em assistência à saúde, ou seja, menos gente fica doente. A informação foi dada pelo deputado Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, que é presidente da Subágua, uma subcomissão da Comissão de Desenvolvimento Urbano aqui da Câmara, que vai elaborar até o fim deste ano um relatório com sugestões para a Política Nacional de Saneamento Básico do governo federal. O que nos chamou a atenção até esse momento são basicamente 2 pontos. As excessivas perdas de água, os índices de perdas no Brasil são altíssimos, são os maiores do mundo. O segundo ponto que chama bastante a atenção são os baixíssimos índices de cobertura de esgoto e menores ainda em matéria de tratamento de esgoto. No caso do esgoto, ainda há muito por se fazer. Muitos investimentos têm sido feitos ao longo, principalmente, dos últimos anos, mas nós temos, em comparação com os indicadores de abastecimento de água, um passivo muito grande em se tratando de coleta e tratamento de esgotos. Então, há uma desigualdade em termos desses 2 indicadores e todo esforço tem que ser feito de forma a garantir a segurança hídrica para as nossas cidades, ou seja, fontes hídricas, e fazer uma gestão adequada da demanda, que envolve, por exemplo, controle de perdas, e, por outro lado, esses investimentos em coleta e tratamento de esgotos. Dias após o tornado que destruiu as cidades de Xanxerê e Ponte Serrada, em Santa Catarina, representantes do governo federal foram à Câmara dos Deputados. Eles falaram sobre o que está sendo feito para socorrer as vítimas do tornado. O tornado que atingiu as cidades catarinenses de Xanxerê e Ponte Serrada no dia 20 de maio provocou estragos em mais de 2.000 casas. 96 foram completamente destruídas. 4 pessoas morreram na tragédia. A reconstrução dos municípios pode levar mais de 1 ano. Mas aos poucos as famílias vão retomando suas vidas. E ao contrário de outras tragédias ocorridas no Brasil, desta vez a boa notícia é que o socorro tem sido mais rápido. Pelo menos é o que afirmam os representantes do governo federal que estiveram nesta quarta-feira na Câmara. Eles participaram de audiência na comissão externa, formada para acompanhar a situação das vítimas depois do tornado. Segundo o representante da Caixa Econômica Federal, todos os trabalhadores que tinham direito a sacar o FGTS já receberam o dinheiro. Menos de 10 dias após a ocorrência, nós já estamos com toda a equipe, com caminhão lá de atendimento também para minimizar o deslocamento das pessoas. E em poucos dias pagamos mais de 9.000 contas, mais de 8 milhões disponibilizados de valores do Fundo de Garantia. A reconstrução das casas também já começou, com a ajuda do governo do estado e do governo federal.
Nos próximos dias devem ser liberados recursos para erguer 325 moradias. Todas as medidas inicialmente que deveriam ser adotadas já o foram, né? Algumas ações já foram materializadas com efetivo repasse de recursos para as ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. Estamos já em fase final de análise da recuperação das unidades habitacionais. O relator da comissão avalia que ainda há pendências. Segundo ele, falta uma linha de crédito para empresas e prédios públicos atingidos pelo tornado. Eu acho que é um aprendizado dos vários desastres naturais, enchentes, secas, tornados, que ao longo desses últimos 20 anos aconteceram no país, está criando uma nova engenharia que com mais rapidez os órgãos públicos, tanto estadual quanto federal, estão respondendo aos desastres. E é encerrada mais esta edição do programa Conexão. Fique com a gente, obrigado por sua companhia. Tchau.